Gade, o profeta do rei, a voz que falou ao coração de Davi. Complemento temático, a voz que revelou o futuro e guardou a vida de Davi. Downbeat, a visão deuteronômica, o profeta que esteve ao lado do homem segundo o coração de Deus. Contexto histórico, depois de Samuel, antes do templo. Depois de Samuel, a profecia não se afastou do povo de Deus. Pelo contrário, ela encontrou morada no coração de um rei, que aprendeu a ouvir a voz de Deus, antes de tomar qualquer decisão. E ao lado de Davi, desde os tempos de fugitivo até o trono estabelecido em majestade, esteve um profeta cujo nome ecoaria através dos séculos, Gade. Ele não nasceu em casa de sacerdote, não cresceu no templo como Samuel, não subiu ao Monte Carmelo em confrontos espetaculares. Foi chamado diretamente por Deus para ser a voz que o rei ouviria, o conselheiro que não bajulava, o mensageiro que dizia a verdade mesmo quando ela doía, especialmente quando ela doía. E assim, na visão deuteronômica, onde a obediência à lei traz bênção e a desobediência traz juízo, Gade foi instrumento fiel, lembrou, advertiu, confrontou e mostrou o caminho de volta, não como um profeta distante, mas como presença constante. Primeira menção bíblica, Gade aparece ao lado de Davi, quando este foge de Saul e se esconde na fortaleza de Adulão, 1 Samuel 22:5, chamado Imissão, o profeta no deserto. Imagine a cena, Davi na fortaleza de Adulão, não há trono à vista, não há palácio. Apenas uma caverna, um refúgio no deserto de Judá, nas encostas de montanhas que abrigam o perseguido. Naquele lugar esquecido, naquela solidão que parecia eterna, Saul rodeava a região. Homens desesperados se ajuntavam a Davi, o débil, o endividado, o homem de alma amargada, e foi ali, na escuridão, que Deus enviou Gade. Não para consolar com palavras doces, para direcionar com palavras firmes. Não fiques nesta fortaleza. Vai, entra na terra de Judá. 1 Samuel 22:5. NVI, uma ordem simples, direta, sem rodeios. E Davi obedeceu imediatamente. Há uma mensagem sublime escondida aqui, que só os que amam a Bíblia percebem. Deus não fala apenas no templo, fala no deserto. Não fala apenas aos que estão no trono, fala aos que estão em fuga. E Gade foi o canal dessa voz. O profeta não buscava palácio, buscava o coração que ouvia a Deus. E Davi, mesmo em perigo, mesmo sem poder, mesmo cercado de desesperados, obedeceu, imediatamente. Isso é a marca de quem está destinado a reinar, ouvir a voz de Deus, antes de tomar qualquer decisão. E Gade foi a voz que Deus colocou ao seu lado, para que ele nunca se afastasse do caminho. Resposta humana, a obediência que muda o futuro. A presciência de Deus em Keila, o conhecimento que não anula a escolha. Gade é tão importante, tão especial, porque aqui em Keila acontece algo fenomenal que pouca gente percebe, a presciência de Deus em toda a sua profundidade. Aqui vemos claramente, de um modo que toca o coração de quem ama a palavra, como Deus conhece o futuro, mas deixa nós fazermos a escolha. A primeira consulta, vitória em Keila. Quando Davi busca a Deus, pergunta através de Gade, se eu for, vencerei os filisteus em Keila? E a resposta vem, pela voz do profeta, sim, você vai ter a vitória. Davi então vê o futuro profetizado, e o futuro era a vitória. Ele segue adiante, ataca a cidade, mata os filisteus, liberta Keila, e vê claramente que a vitória era dele, assim como Deus dissera. Mas então, Saul fica sabendo. O inimigo vem ao encontro dele. E Davi, sábio e humilde como poucos, busca de novo a Deus, pelo profeta. Pergunta, se eu ficar na cidade de Keila, o povo me entregará na mão de Saul? E a resposta vem de novo. E desta vez é dolorosa. Sim, o povo será ingrato. Não haverá gratidão. Você mesmo salvou-os dos filisteus, e eles vão te entregar ao seu perseguidor. Mesmo diante da libertação, a ingratidão reinará. A segunda consulta, o futuro que não acontece. Davi vê um futuro que, se tomasse a decisão de ficar, traria derrota. Ia perder a liberdade. Ia perder a liberdade. Ia confrontar Saul, em condições de perder. Ia sofrer a ingratidão daqueles que salvara. Então, Davi ouve a voz de Deus e vai embora. E assim, aquele futuro que Gade profetizou, que era real, que ia acontecer, nunca acontece, porque a obediência muda o caminho, mesmo quando Deus já sabe o que escolheríamos. O futuro de Deus e a liberdade humana caminham juntos. Deus conhece todos os futuros possíveis, e nos diz: este caminho leva à vida, este leva à morte. Escolhe. O que é extraordinário nisso? Ele viu o futuro, e viu até o futuro que não ia acontecer. Isso é a presciência de Deus em toda a sua profundidade. Deus sabe de tudo antecipadamente, mas deixa nós fazermos a escolha. Ele revela o caminho e a consequência, e nos dá a liberdade de obedecer e mudar o rumo. Em Keila, Davi não parou, não negligenciou a advertência. Ele ouviu, perguntou de novo, ouviu de novo, e obedeceu imediatamente. E por causa disso, ele não sofreu aquele futuro que Gade profetizou. A obediência reescreveu a história, os filisteus e o som das amoreiras. Mais tarde, quando Davi luta contra os filisteus e eles voltam a subir, ele pergunta de novo, se eu for, vencerei? E Deus responde de novo, com uma instrução específica, não subas direto, rodeia-os.
E quando ouvires o som de passos nas copas das amoreiras, então te apressa. Davi obedece e vence de forma completa, porque ele nunca deixou de consultar, nunca presumiu, sempre buscou a Deus e Deus sempre revelou o caminho. Este é o padrão que marca a vida inteira de Davi ao lado de Gade: consulta constante, obediência pronta, vitória garantida, ministério e mensagem, a verdade que dói, a contagem do povo, a queda de Davi. Anos depois, Davi reinava, o reino estava unido, a paz estava estabelecida, as fronteiras estavam seguras. Havia abundância, força, glória internacional. Jerusalém era a capital de um império. E então, no auge do reinado, o rei caiu em orgulho. Mandou contar o povo, um ato de confiança no número, na força, no exército, em vez de confiar no Senhor. E o Senhor se indignou. A Bíblia registra: isso desagradou a Deus. 1 Crônicas 21:7. NVI. Então enviou Gade novamente, desta vez com uma mensagem de juízo. As 3 escolhas. O profeta que não esconde a verdade. Aqui vemos o coração do profeta deuteronômico, em sua forma mais pura. Ele não escondeu a verdade, não suavizou a culpa, não omitiu a consequência. Gade apresentou as 3 opções com clareza absoluta. O Senhor oferece 3 coisas, escolhe uma delas. 7 anos de fome sobre a terra, 3 meses de fuga diante dos inimigos, enquanto eles o perseguem, 3 dias de peste espalhada sobre a terra, e o mais impressionante, não decidiu por Davi, deu-lhe a escolha. Porque a lei diz que cada um responde por seus próprios atos, e o profeta não retira do povo a responsabilidade diante de Deus. A mensagem que só os íntimos captam, Gade trouxe a sentença, mas não fechou a porta à graça. Ele entregou a mensagem com firmeza, mas deixou claro que a escolha era do rei, e que o Senhor ainda ouviria o coração que se humilha. Davi escolheu cair na mão do Senhor. Estou em grande angústia. Deixa-me cair nas mãos do Senhor, pois suas misericórdias são imensas, mas não deixa-me cair nas mãos dos homens. 1 Crônicas 21:13, NVI. E Deus aceitou o arrependimento. A peste foi detida. O anjo do Senhor parou de estender a mão sobre Jerusalém. A morte cessou. E então, aquele mesmo profeta que trouxe a condenação, trouxe também a salvação. E o Senhor disse a Gade: sobe a Davi, e diz-lhe, que erga um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. 1 Crônicas 21:18. NVI, et 9. Ali, naquele lugar, Davi ofereceu sacrifício. E a praga cessou. O altar foi erguido. A comunhão foi restaurada. E aquele monte, a eira de Araúna, seria eternamente sagrado. Ali nasceria o templo de Salomão, onde a nação adoraria por séculos. O lugar da condenação transformou-se no lugar do perdão. E o lugar do perdão transformou-se no centro da adoração. O profeta que trouxe a correção foi o mesmo que abriu o caminho para a restauração. O paralelo com Eliseu, o futuro disponível, mas limitado pela obediência. Da mesma forma, vemos esta mesma verdade também com o profeta Eliseu e o rei Joás. O profeta manda ao rei: pega a flecha e atira contra a terra. O rei atira, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e para. E Eliseu fica indignado: você deveria ter ferido a terra muitas vezes. Se tivesse ferido muitas vezes, teria vitória completa sobre a Síria. Mas porque feriu só 3 vezes, terá só 3 vitórias, e não a vitória total. 2 Reis 13:18-19. Paráfrase: de novo vemos a mesma verdade. Deus revelou o futuro, mostrou que estava disponível, mas a plenitude da bênção dependia da resposta do homem. A vitória estava prometida, mas a medida dela estava nas mãos da obediência. O futuro não era uma cadeia, era uma porta aberta, que se amplia conforme a fé obedece. Frutos e legado. O profeta que esteve presente do começo ao fim. Gade não escreveu livros proféticos, não foi lembrado por grandes visões ou sinais espetaculares, não subiu ao céu aberto, não fez milagres que balançaram nações, foi lembrado por fidelidade constante. Esteve ao lado de Davi em todos os momentos, na fuga, quando ele era perseguido, no reinado, quando ele era poderoso, na queda, quando ele era fraco, na restauração, quando ele se arrependia. A Bíblia o menciona, no deserto de Adulão, orientando a fuga, em Keilah, revelando futuros possíveis, no censo, confrontando o pecado, no Monte Araúna, apontando o caminho da graça, no registro das obras de Davi, como historiador oficial da corte. Os actos do rei Davi, primeiros e últimos, estão escritos no livro de Samuel, o profeta, e no livro de Natã, o profeta, e no livro de Gade, o profeta. 1 Crônicas 29:29. NVI. Gade foi o historiador, mas não apenas registrava o que acontecia, ele via os propósitos de Deus através dos eventos. Gade foi o conselheiro, mas não adulava nem buscava favor. Dizia a verdade. Gade foi o guardião, não da lei apenas, mas da conexão entre o rei e seu Deus. A marca distintiva de Gade, ser profeta, como Gade nos revelou com simplicidade e fidelidade, é também isto: ser enviado no deserto, antes do trono, para preparar o coração que um dia governará. Falar com firmeza quando necessário, sem medo de confrontar o rei com a verdade de Deus. Não bajular, não adulador, não buscar favor humano, apenas a fidelidade à palavra. Trazer correção sem fechar a porta à graça.
dando sempre ao povo a chance de escolher o caminho de volta. 7 Messi, Raiz 7. 7. Estar presente do início ao fim, na fuga, no reinado, na queda e na restauração. Ser um mensageiro discreto, sem buscar glória, para que toda a honra seja dada ao Deus que fala e perdoa. Aplicação para hoje, a lição que ecoa nos séculos. Quando Deus conhece o futuro, mas nos dá a liberdade de mudá-lo. A presciência de Deus não anula a escolha humana, antes, revela a seriedade dela. Em Keila, Davi ouviu e foi salvo, e aquele futuro de traição nunca aconteceu. Com Joás, o futuro foi revelado, mas a medida da vitória dependia da obediência, e o rei limitou-se a si mesmo por falta de fé. Nos filisteus, Davi consultou de novo, e venceu com plenitude, porque confiou e obedeceu completamente. Tudo isso mostra que Deus conhece o fim desde o princípio, mas continua chamando o homem à responsabilidade, à fé e à obediência. Gade foi o mensageiro daquele que conhece o fim desde o princípio, mas ele não veio para dizer, isto vai acontecer, e não há nada que você possa fazer. Veio para dizer, isto acontecerá se você ficar, e isto acontecerá se você obedecer. A palavra que protege, mesmo quando dói para o líder de hoje, seja pai, mãe, pastor, empresário, educador, a lição é clara. Há profetas que dizem o que o povo quer ouvir. Gade era aquele que dizia o que o povo precisa ouvir. A palavra que protege é aquela que, às vezes, dói. É aquela que confronta o orgulho antes que ele destrua. É aquela que revela o caminho, mesmo quando é contra o desejo natural. O profeta fiel não abandona quando o povo erra. Ele confronta, corrige e aponta o caminho de volta.